só pra gente ter essa trajetória, foi com um curta clandestino pra Alemanha, e da Alemanha a gente vai pra Marrocos, e aí pensa nesse filme inteiro, constrói esse filme, que no final das contas também é um absurdo pra censura da época, uma Não coisa... só pra censura, eu era o louco da boca do lixo. É um absurdo pra todo mundo. O coprodutor, eu imagino, o primeiro título do filme qual era? Foi assim que matei meu pai. Veja as coisas se cruzando, não é? Porque o cara mata o pai batia na mãe no começo do filme, etc. Não é? E o produtor disse, de jeito nenhum não vai esse nome. Agora, por que eu botei esse nome? Porque no seminário, na primeira fase do seminário fechado, tinha um livro muito famoso que a gente meio que era obrigado a ler, chamado Foi Assim que Matei Meu Filho. Era a história de um pai que não tinha permitido que o filho entrasse no seminário, e aí o filho morreu. Né? Aí eu disse, tá bom, então eu vou matar o pai que matou o filho. Era um pouco essa a ideia, mas claro que toda a minha relação com meu pai aparecia já aí, brotava nisso. Então vocês vejam toda a complexidade desse entrelaçamento, né, de situações culturais, de situações políticas, pessoais, sexuais, não é? E o filme foi proibido. A censura me mandou uma carta, o filme tinha que ir para Brasília, lá eles viam o filme, e aí mandaram uma carta dizendo, olha, o seu filme é considerado pornográfico em quase toda a sua totalidade. Você tem que cortar tais e tais e tais e tais cenas e outras. E outras, ou seja, não ia sobrar nada do filme. Exato. Era um filme provocador. Tem, por exemplo, uma cena em que os dois principais personagens estão virados para a câmera cagando. Só que eu botei um cocô de vaca ali embaixo, né? Mas estavam com a bunda de fora, cantando, lendo a história em quadrinhos, de costas para a câmera, não é? Então, essas coisas todas, era muito mais do que isso. Tinha muita coisa, não é? Mas para mim, eu dizia, não, isso aqui não é pornográfico. Isso para mim é tão delicioso saber, quando eu penso nisso, porque eu resgato uma coisa que foi florescer depois e que eu falo no meu último romance, O Meu Irmão, Eu Mesmo, que é a minha saudação, a minha veneração pela pornografia poética. Não é? Então começa aqui e depois já vou plantar lá para frente. E nesse momento, o que a censura faz? Então, eu disse, eu não vou cortar, eu não acho que é pornográfico, ou então o seu filme não pode ser exibido. E não foi exibido? Nunca foi exibido comercialmente, nunca foi terminado, porque eu não consegui fazer a cópia final. Uau! Tanto que os negativos estão na Cinemateca Brasileira, eu estou esperando Cinemateca Brasileira, eu estou na fila do restauro, por favor, vamos restaurar o Orgia, o Homem que Deu Cria? Eu peço, por favor. E aí... eu tenho que terminar, porque ele, por exemplo, não tem correção de luz, foi todo feito em externa, não é? Aí veio uma nuvem, pronto, acabou. Quer dizer, e quem era o fotógrafo? Era o Carlos Reichenbach, o Carlão Reichenbach, um grande diretor brasileiro. A fotografia do filme é muito impactante, apesar de eu querer um filme feio. Né? Eu brigava com o Carlão. Carlão, você quer que eu não enquadre direito? Carlão, eu não quero mentir, a realidade não é bonita, eu falava para ele. E o Paulo Emílio Salles Gomes, que era um fã do meu filme, que fez a única crítica sobre o meu filme, que a crítica brasileira de esquerda resolveu fazer na época, ou seja, ninguém fez, só o Paulo Emílio, ele dizia, Trevisan, você quis fazer um filme feio, mas desculpe, é um fiasco, porque o teu filme é muito bonito. Falhou na feiura. Não é? Enfim, então, eu realmente tinha essa consciência clara do meu país. Quando chegou um momento em que eu estava muito deprimido nesse período todo, não é? Porque o filme não foi algo... Porque a minha carreira foi pro brejo. Entendi. Eu estava sendo perseguido, eu estava escondendo, eu não podia mais pisar na boca do lixo, que o cara disse, se eu te encontrar, eu te mato. Ele teve que pagar a dívida do filme. Entendi. Era pouco, mas era uma dívida. Eu digo, era pouco para ele. Para mim era uma fortuna, eu fiz um por um. Tanto que eu estava contando que eu ensaiei os atores 15 dias e filmei em 15 dias. Não é? O que foi muito, muito bom, porque eu inclusive dei muita liberdade
liberdade para os atores para improvisarem. Não é? E a improvisação, o clima de improvisação foi até a dublagem. Marco Nanini dublou, Zezé Mota dublou, Zezé dubla o anjo, Marco Nanini dublou a travesti, não é? E eu me lembro do Marco improvisar, a gente tinha que interromper a dublagem porque tinha crise de riso das estripulias que o Marco armava. Então eu dei todo esse espaço para as pessoas, não é? Desde os atores. Mas esse período foi uma depressão profunda porque... Foi uma depressão porque eu não tinha mais perspectiva de continuar a minha vida no cinema, eu tinha dívida, enfim, onde eu acabei indo parar? Numa comunidade de viados, de ex-colegas meus de seminário e outros ex-seminaristas. Criamos uma república na rua paralela à Bela Sintra. Não vou saber qual enfim, eu tenho um projeto de peça de teatro, inclusive. É a Doc Lobo? A Doc Lobo. A Doc Lobo número 9. A primeira casa da Doc Lobo. E lá eu resolvi que eu não conseguia mais ficar no seminário. Né? Porque a consciência da minha homossexualidade, eu já tinha saído do armário, já tinha tido meu primeiro namorado, não é? Era um melhor amigo de uma namorada minha, não é? E foi nesse momento, aconteceu uma estripulia toda, não é? Em que eu tive as últimas descobertas sobre meu corpo, inclusive, foi uma coisa deslumbrante, né? E enquanto eu estava fora, esse cara foi pego pela polícia, porque nós morávamos numa casa cheia de gente e a polícia achou que era um centro de subversão e as pessoas iam lá para fumar maconha. Né? E pegaram... Isso depois do filme, depois de tudo isso? Antes da viagem. E aí eu estava fora. Não é? E quando eu voltei, ele tinha passado um mau pedaço na cadeia e não queria mais saber do relacionamento. Nós trocávamos cartas e eu contava minhas aventuras. Nós tínhamos uma relação aberta. E essa viagem, para mim, foi uma revelação absoluta. Imagine você transar no porto de Amsterdã. Que era uma coisa, não é? Conheci um alemão, um holandês, não é? Numa boate, e era muito mais tranquilo do que hoje. E havia um respeito muito grande. O que eu quero dizer com respeito? Eu não era tratado como um idiota por ser brasileiro. Não é? Hoje você corre esse risco em vários países. Não é? Enfim, então, olha, eu estou falando demais da conta e estou acabando com a agenda de vocês. Não, imagina. Alguma coisa de vocês. Mas, enfim, e aí eu resolvi que eu devia ir embora, porque estava irrespirável. Estava irrespirável. Então, eu trabalhei, eu não podia botar meu nome, trabalhei com os amigos com quem eu morava, que trabalhavam na Editora Abril, fazendo traduções. Eu fiz traduções de umas revistas sobre história das religiões, não é? Era uma coleção, e consegui algum dinheiro. O nome. Não, eles recebiam e me davam uma parte do meu trabalho. Nessa casa com esses amigos todos. Com esses amigos. Éramos 6. E que já é uma outra história, essa casa é uma coisa fascinante. Mas aí eu fui-me embora do Brasil com um amigo, na época, que fez o figurino do meu filme. Isso com quantos anos? Isso eu estava com 28 anos. Bem novo. Assim. Foi em 1973 que eu decidi ir embora. Fomos embora juntos. Ele hoje é um grande autor de novela da Globo. E caminhamos por 6 meses pela América Latina. Caminhamos é maneira de dizer, porque nós fomos, em geral, de ônibus e alguns pequenos trechos de barco e menos ainda de avião. Até o meu ponto de chegada era uma cidade americana que era uma das referências da contracultura, onde tinham acontecido as grandes lutas estudantis em 1968. Berkeley, Califórnia. Então, meu objetivo era chegar na cidade de Berkeley, na Califórnia. E ficou quanto tempo fora até voltar para o Brasil? 3 anos entre Califórnia e México. 3 anos. 3 anos. Entendendo lá movimentos LGBT, já que lá já era um pouco mais forte. Aí em Berkeley, aí foi saída total do armário. A viagem de 6 meses pela América Latina foi
um deslumbramento. Nós tínhamos uma paixão pela ideia de América Latina na época. Era uma consciência muito importante do que significava a América Latina em contraposição ao imperialismo americano na época. E eu fui para os Estados Unidos, não para os Estados Unidos, eu fui para Berkeley, porque eu queria ver o Império Americano cair. Imagina você. Que o Mao Tse-tung dizia que o imperialismo é um tigre de papel. Era o slogan dele, imperialismo é um tigre de papel. E aí o que eu encontrei foi muito mais do que um tigre de papel, muito melhor do que um tigre de papel. Eu encontrei gente maravilhosa. Eu encontrei feministas que me ensinaram pra caramba. Encontrei LGBTs que me ensinaram pra caramba. O movimento antirracista era uma coisa deslumbrante. Eu estava ao lado, eu fui trabalhar num restaurante na cidade dos Panteras Negras, dos Black Panthers, Oakland, que era quase gêmea de Berkeley. Né? E eu estudava mímica em San Francisco, a cidade dos hippies, do outro lado da Bahia. Né? Bay Area, era a parte... E, para vocês terem ideia, um amigo meu, um conhecido, que morava numa pequena república, ele disse, você não tem dinheiro, eu vou pagar o teu curso de mímica. Meu Deus. Aí eu acabei ficando na casa com um amigo jardineiro e ele dizia, eu ganho mais do que você, então você vai pagar menos aluguel do que eu. Nossa. Nunca tinha me acontecido em lugar algum, foi nos Estados Unidos. Claro, Berkeley era uma cidade excepcional, não é? Então me lembro que uma vez eu tive uma virose e Berkeley tinha muito trabalho voluntário. E tinha um hospital voluntário. Olha. E eu me lembro que eu fui tomar uma injeção e a enfermeira olhou para minha bunda e disse assim, que bunda bonitinha, bateu na bunda e me deu a injeção. Esse era o clima de Berkeley. Não é? Sim. Então, eu aprendi muito, aprendi muito. Eu tinha uma saudade espantosa do Brasil. Eu me lembro que na rádio KPFA, era uma rádio autogerida, não é? Eu apresentei com um amigo programas da música brasileira, e eu chorava no meio do programa enquanto estava. Imaginem Elis Regina cantando a Aquarela do Brasil, aquela gravação célebre dela, não é? Então havia um diálogo interior e ao mesmo tempo um diálogo com o mundo, e chegou um momento que eu não aguentei mais ficar nos Estados Unidos. Eu fui para o México, eu tinha passado pelo México primeiro, já tinha feito contatos no México. Imagine, eu fui encontrar no México Francisco Julião, que era procurado pelo exército, pela polícia, pela ditadura no Brasil, porque ele tinha sido o advogado do movimento camponês no Recife, em Pernambuco, e era refugiado político no México. Nos tornamos amigos, eu ia passar fim de semana em casa dele quando eu fui para o México, não é? E tive amigas queridas, um casal de amigas brasileiras lésbicas, queridíssimas, não é? Que moravam em Cuernavaca, onde estava também Francisco Julião. Eu ia passar os fins de semana lá, não é? Em casa do Francisco Julião, que no Pai Pai Eu Conto foi uma das pessoas, um dos homens que cumpriu o papel da função paterna que eu buscava tanto, não é? Então, isso tudo foi muito importante. Quando eu volto para o Brasil, cheio de ideias progressistas, de novo, eu saio da saudade, que era um grande buraco, e chego no abismo. O Brasil estava muito pior em 76. Nossa. Quando eu cheguei, a ditadura estava muito pior, não é? Foi um choque pavoroso em todos os sentidos. Eu ia atravessar a Paulista e eu era um cara de Berkeley, que não precisava pedir para atravessar uma rua. Os carros paravam. Eu não precisava nem dar sinal. Eu atravessava na faixa de pedestre, até logo, não é?
E eu várias vezes quase fui atropelado. Então, eu estava com a cabeça meio mexicana, porque eu tinha paixão pelo México, fiquei alucinado pelo México, me apaixonei. Não tive namorado nos Estados Unidos, para vocês terem ideia. Mas no México, logo nos primeiros dias, eu fui atravessar a rua, quase fui atropelado por um cara e me tornei namorado do cara que dirigia esse carro, não é? Juan Manuel. Nunca me esqueço o nome dele. Enfim, e quando cheguei ao Brasil, então, eu estava muito, muito solitário. Foi horrível, horrível, horrível. E aí entra a história do meu irmão, eu mesmo, meu querido irmão, que eu conto a história dele na segunda parte da trilogia, dessa trilogia que eu estou trabalhando na terceira parte agora. A primeira parte, Pai, Pai, a segunda, meu irmão, eu mesmo, e a terceira vai ser o Antropofágico Amor, não é? Mas esse irmão querido, eu cheguei e disse para ele, olha, eu queria dizer a vocês que eu sou homossexual. Então, eu realmente resolvi assumir. Eles não sabiam ainda. E eles sabiam, mas não explicitamente, não é? Suspeitavam, alguns até não tão amigavelmente. Mas esse me disse, eu já te admirava. E agora eu te admiro ainda mais porque você luta para ser quem você é. Que bonito isso. A gente tem a capa desse livro, Meu Irmão, Eu Mesmo. Esse meu irmão é Cláudio José Trevisan, que veio a falecer de câncer linfático aos 48 anos. Então eu conto a história do cruzamento do meu HIV, da minha infecção pelo HIV. Eu era condenado à morte e ele quem morreu.